Especialista explica por que caças da OTAN temem se aproximar de bombardeiros da Rússia. Os caças dos Estados Unidos da OTAN receiam ultimamente aproximar-se dos bombardeiros russos no espaço internacional, ou mesmo nem efetuar voos para os escoltar, disse a Sputnik, o especialista militar russo e editor-chefe da revista Arsenal, Otchevesta Viktor Murakovsky. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, os pilotos da aviação de longo alcance russa voam regularmente no espaço aéreo internacional sobre as águas do Ártico, Atlântico Norte, Pacífico, Mares Negro e Báltico. Entretanto, os voos são realizados em estreita conformidade com as regras internacionais sobre o uso do espaço aéreo. Anteriormente, os países da OTAN faziam decolar regularmente seus aviões para escoltar os bombardeiros russos no espaço aéreo internacional e se aproximavam das aeronaves russas a uma distância mínima de poucas dezenas de metros. Nos últimos meses, essa prática previamente estabelecida mudou. Os Estados Unidos e a OTAN praticamente não escoltam nossos aviões ou, se nos acompanham, em algumas áreas não se aproximam mais do que alguns quilômetros. Muitas vezes, quando eles estão a algumas dezenas de quilômetros de distância, são visíveis apenas no radar. Especificamente, os Estados Unidos têm recentemente tentado, na maior parte, observar os voos de nossas aeronaves no espaço internacional por meios terrestres, disse o analista. Segundo o especialista, é evidente que se deve ao medo dos Estados Unidos e seus satélites do bloco do Atlântico Norte de que os russos usem o armamento aéreo dos caças de escolta. Desta forma, os nossos adversários ocidentais, com todas as suas declarações ameaçadoras na imprensa e nas bancadas políticas, revelam sua grande relutância em se envolver de alguma forma em um conflito direto com a potência nuclear como a Rússia, concluiu Murakovsky. Mídia. Turquia quer garantia de premier holandês antes de aprovar sua candidatura à chefia da OTAN. A Turquia está empenhada em garantir que Rutte ou qualquer outro candidato não terá preconceitos em relação aos membros da União Europeia, da Aliança e, particularmente, que não se curvará à pressão que podem causar, especialmente a Grécia e Chipre, por conflitos territoriais de longa duração com Ankara. De acordo com a Bloomberg, a Turquia também quer que o primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, permita que Ankara seja incluído nas parcerias da OTAN com a União Europeia, que garanta que não haverá restrições às exportações de defesa entre os aliados da organização do Tratado do Atlântico Norte, disseram pessoas por dentro do assunto. A liderança do país é favorável que Rutte assuma o lugar do secretário-geral atual, diz Stoltenberg. Em princípio, segundo fontes familiarizadas com o assunto, mesmo ainda sem consenso privado sobre sua candidatura, uma lista de pedidos de Ankara. O primeiro-ministro holandês emergiu como favorito para liderar a Organização do Tratado do Atlântico Norte nas últimas semanas, e nenhum país o vetou de imediato. O líder holandês e o presidente turco Erdogan suavizaram o relacionamento e restauraram os laços depois que as tensões entre os dois países aumentaram em 2017. O gabinete de Rutte se recusou a comentar a apuração da Bloomberg, enquanto um porta-voz do governo turco não quis comentar a respeito. O mandato de Stoltenberg expira em outubro e a decisão de substituir o líder da aliança tem de ser tomada por unanimidade pelos membros da OTAN, que são atualmente 31. Os países que apoiam a tentativa de Rutte liderar a OTAN têm trabalhado nos bastidores para garantir que a corrida seja encerrada já nos próximos meses, disse a apuração. Rutte está completando 13 anos como primeiro-ministro mais antigo dos Países Baixos. Após o colapso do governo holandês em julho, ele permaneceu no cargo de interino enquanto o legislador da direita, Geert Wilders, que obteve uma vitória surpreendente nas eleições de novembro, está negociando uma coalizão para substituí-lo. Mas a situação que o aguarda na aliança não é tão simples, já que, apesar da sinalização da Rússia para uma saída negociada do conflito ucraniano, o Ocidente ainda insiste em apoiar Kiev militarmente. Apesar do amplo apoio dos maiores países da OTAN, incluindo a França e a Alemanha, os embaixadores da Aliança Atlântica ainda não assinaram oficialmente a candidatura de Rutte. Alguns países do flanco oriental da aliança ainda estão hesitantes, fazendo pressão para uma maior representação da região em cargos organizacionais sêniores. Avanço da Rússia faz a Ucrânia enviar reservas para manter posição em apuros, diz mídia americana. Dias após Vladimir Zelensky ordenar a maior mudança de sua liderança militar desde o começo do conflito, Kiev enviou reforços para a cidade de Avdiivka em um primeiro grande teste para o novo chefe militar do país, Alexander Syrskyi, que tenta conter o avanço das forças russas. De acordo com a agência Bloomberg, o comandante está despejando reservas em uma cidade controlada pela Ucrânia que enfrenta um ataque triplo dos militares russos.
Estamos fazendo todo o possível para evitar que o inimigo se aprofunde em nosso território, disse Siskai em um comunicado postado em seu Telegram nesta quarta-feira. Enquanto os militares ucranianos estão com pouca munição e um apoio crucial, os Estados Unidos está parado no Congresso, a Rússia está pressionando sua vantagem. Sublinha a mídia. O fracasso em retomar territórios com uma contraofensiva no ano passado deu lugar a um esforço para defender áreas sob seu controle, afirma Bloomberg. Em relação a operações terrestres, elas efetivamente pararam. Segundo a agência Siskai e o ministro da Defesa Rustem Umerov visitaram tropas estacionadas perto de Avdiivka e na cidade de Kupiansk, no nordeste do país, outro ponto do conflito, onde as tropas ucranianas enfrentam uma forte operação ofensiva russa. Várias unidades da 111ª Brigada Motorizada da Ucrânia, muitas das quais foram escavadas nas ruínas da cidade por quase 2 anos, foram retiradas para dar lugar aos reforços, disse Ivan Sekavich, porta-voz da brigada, que defende a cidade quase cercada. Não temos capacidade suficiente para manter a cidade, mas reforços estão chegando e contamos com as unidades amigas, disse Sekavich, citado pela agência. O principal general de Zelensky confirmou a mudança no equilíbrio militar, dizendo que os ataques russos em uma frente de 1.500 km criaram uma situação difícil para os militares ucranianos. O inimigo está agora na ofensiva praticamente ao longo de toda a linha de frente, passando de ações ofensivas para a realização de uma operação defensiva, afirmou. Siskai, que liderou as forças terrestres da Ucrânia, foi apontado por Zelensky como seu comandante mais experiente. Ele foi celebrado por seu envolvimento na defesa bem-sucedido de Kiev nos primeiros meses do conflito. Mas o general, que nasceu na Rússia Soviética em 1965, também é conhecido por liderar a defesa de Artyomovsk, uma cidade do leste tomada pelas forças russas no ano passado. Essa batalha gerou críticas de militares aliados de que Kiev estava minando a força de sua contraofensiva planejada ao desviar a mão de obra para a defesa de uma cidade conhecida por sua mina de sal, em vez de seu valor estratégico. O novo general, que substituiu o popular Valery Zaluzny como chefe do exército após meses de tensão com Zelensky, ponderou sobre suas prioridades na semana passada, ressaltando a necessidade de melhorar o planejamento, abraçar o progresso tecnológico e dominar o conflito com drones. O Ocidente compromete a luta contra as práticas neocoloniais modernas, diz o oficial russo. Muitos países ocidentais lutam para se livrar das suas atitudes coloniais, impedindo direta e tacitamente os esforços anticoloniais modernos. O Fórum Internacional de Apoiadores da Luta contra as Práticas Neocoloniais Modernas enfrenta sérios desafios em meio ao estabelecimento de um novo movimento público e político pela liberdade das nações, afirmou o vice-presidente do Comitê do Conselho Geral para Relações Exteriores e Apoio aos Compatriotas do Exterior, Partido Russo Unido, Andrei Klimov. O Ocidente, em primeiro lugar, os Estados Unidos estão fazendo tudo o que está ao seu alcance para silenciar o nosso fórum. Eles vão ainda mais longe e dificultam diretamente o trabalho do fórum, explicou Klimov. O Fórum Internacional de Apoiadores da Luta contra as Práticas Neocoloniais Modernas é uma nova plataforma que visa facilitar a cooperação global que procura a igualdade e a equidade em um mundo multipolar diversificado. Ele enfatizou que 200 delegados de 50 países vão participar do fórum, que será realizado no mesmo dia da Conferência de Segurança de Munique, que terá menos participantes. Tanto o fórum quanto a conferência estão agendados para 16 de fevereiro. O comitê avaliou que, ao longo do período colonial, o Ocidente roubou cerca de 300 trilhões em todo o mundo, enfatizou Klimov. É um número estratosférico, sem contar as vidas humanas arruinadas, observou. O vice-presidente do comitê acrescentou que o domínio imperial britânico roubou bens de valor da Índia, que hoje valeriam cerca de 40 trilhões. Chefe da OTAN rebate Trump e insta Câmara dos Estados Unidos a aprovar ajuda à Ucrânia, observando a China. Para o secretário-geral, Pequim analisa os desenvolvimentos na Ucrânia para saber como lidar com Taiwan. Ao mesmo tempo, o chefe da OTAN disse que Washington sabe o quão importante é a aliança de defesa para sua própria segurança. A OTAN disse nesta quarta-feira, 14 de 2 de 2024, que a Europa estava cumprindo a meta de gastos da aliança e que os Estados Unidos precisavam de aliados. Dias após o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugerir que Washington poderia não proteger países que não gastassem o suficiente. Os Estados Unidos, os Estados europeus da Aliança Atlântica investiram um total combinado de 380 bilhões na defesa deste ano, elevando os seus gastos como um todo para cerca de 2% do PIB em 2024, em comparação com 1,85% em 2023. Espero que 18 aliados gastem 2% do seu PIB na defesa neste ano, afirmou Jens Stoltenberg, secretário-geral da Aliança, em uma conferência de imprensa em Bruxelas, segundo a Reuters. Trump chocou os europeus no sábado 10 de 2 de 2024, ao insinuar que
ou os países da OTAN devem se equalizar imediatamente ou enfrentarão a política América em primeiro lugar. Respondendo às perguntas jornalistas relacionadas à controvérsia em torno dos comentários de Trump, Stoltenberg disse que Washington sabe o quão importante é a aliança de defesa para a sua própria segurança. Os Estados Unidos nunca travaram a guerra sozinhos. As críticas que ouvimos não são sobre a OTAN, são sobre os aliados não gastarem o suficiente na OTAN. Acrescentou o secretário-geral, dizendo que o novo aumento das despesas militares dos aliados europeus é a prova de que essa mensagem foi ouvida. Stoltenberg também instou a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos a aprovar um pacote vital de ajuda militar multibilionária para a Ucrânia, alertando os legisladores que a China ficaria encorajada se a Rússia vencesse esse conflito. Se o presidente Vladimir Putin vencer na Ucrânia, isso enviará uma mensagem a ele, mas também a outros líderes. Isso tornará o mundo mais perigoso e nós mais vulneráveis. Hoje a Ucrânia, amanhã pode ser em Taiwan. Então a China, Pequim, está observando de perto o que está acontecendo na Ucrânia, afirmou Stoltenberg. O Senado dos Estados Unidos aprovou na terça-feira, 13 de 2 de 2024, um pacote de ajuda militar de 95,34 bilhões para a Ucrânia e outros aliados dos Estados Unidos, mas não está claro se a Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, aceitará a proposta. A aprovação de ambas as casas do Congresso é necessária antes que o presidente Joe Biden possa sancioná-las. Não sobrou ninguém para ter filhos. Recrutamento na Ucrânia pode reduzir natalidade, diz analista. A Ucrânia não pode se dar o luxo de perder mais jovens para a linha de frente. Caso contrário, não haverá o suficiente para ter filhos e reabastecer a população. Disse o analista em relações internacionais de segurança, Mark Sleboda, a Sputnik, na terça-feira, ao discutir o estado da linha de frente ucraniana e a lei de recrutamento em massa que está sendo considerada pelo parlamento do país. Sleboda explicou que a Ucrânia já tinha uma população em declínio antes do lançamento da guerra por procuração da Organização do Tratado do Atlântico Norte no país. Depois que chegamos aos anos 90, e particularmente em meados dos anos 90, as pessoas não tinham filhos. O resultado disso é um estreitamento demográfico na faixa etária mais baixa, explicou Sleboda. Há 4 vezes mais pessoas na faixa etária de 35 a 45 anos e mais na faixa etária de 45 a 55 anos, do que na faixa etária de 18 a 30 anos, esclareceu o analista. Há cerca de 3,5 vezes mais ucranianos nas faixas etárias de 35 a 55 anos combinados, do que na faixa etária de 18 a 30 anos e 2,3 vezes mais no grupo de 35 a 45 anos. De acordo com os dados da CIA, além disso, o número de jovens de 18 a 19 anos foi estimado com 2,5% do grupo de 15 a 19 anos neste cálculo. A Ucrânia literalmente não pode se dar o luxo de perder mais jovens, porque então não sobrará ninguém para ter filhos, afirmou Sleboda. E eu devo dizer a vocês que um grande número das suas mulheres foi para a Europa e vai ter filhos europeus e não vão voltar. Observou ele, acrescentando que era um pouco desagradável, mas é verdade. No entanto, a Ucrânia tende a avançar com um plano de recrutamento em massa se quiser substituir as suas enormes perdas, especialmente em Avdiivka, segundo o analista. Ou pior que você pense que é Avdiivka, é muito pior, enfatizou Sleboda, dizendo que o recém-nomeado comandante-chefe ucraniano, Alexander Siskai, está repetindo a estratégia fracassada da Ucrânia em Artyomovsk e está dobrando sua aposta na cidade sobre cerco cada vez mais acirrado. Siskai está retirando tropas de todas as outras frentes, retirando as últimas reservas estratégicas do país, e ela está enviando para Avdiivka, o que significa que não se trata apenas de manter as tropas que estão lá atrás e lançar, pelo menos, eu diria, 10 mil novos reforços na situação, ponderou o analista. Sleboda observou que, mesmo sem a última lei de recrutamento ter sido adotada, a Ucrânia já está forçando os homens a irem para a frente de batalha, concentrando-se nos vilarejos na Ucrânia Ocidental. O recrutamento se concentrou nas pequenas aldeias e não em Kiev e outras grandes cidades para tentar limitar o potencial de protestos políticos, explicou. É por isso que agora começamos a ver vídeos de moradores locais, mesmo no oeste da Ucrânia, tentando lutar nas ruas contra os funcionários do recrutamento. No início dessa semana, vídeos apareceram no Telegram mostrando moradores de uma cidade na região de Odessa lutando contra oficiais de recrutamento. Sleboda também apontou o número de mulheres ucranianas que foram mortas nas linhas de frente, não apenas em posições de retaguarda, mas em posições de trincheira no fronte, e vídeos de pessoas com deficiência mental que foram recrutadas, que forças do regime de Kiev então fazem vídeo deles, recrutadores, assediando e torturando esses pobres pessoas com deficiência mental. A situação é tão terrível na Ucrânia que Sleboda disse que até os meios de comunicação ocidentais estão sendo forçados a aceitá-la. Basta mapear a rapidez com que saímos de a Ucrânia está ganhando para estar um impasse e até, oh meu Deus, estamos perdendo, explicou ele. Você viu a mudança na mídia.
e que não quer dizer que ela ainda não esteja cheia de propaganda, mas há um pouco mais de desânimo, que corresponde à realidade. Ele observou ainda que a OTAN não tem a capacidade de construir outro exército para Kiev, que corresponda ao que foi em grande parte destruído na fracassada contraofensiva da Ucrânia em 2023. Isso os deixa uma estratégia defensiva no futuro próximo, onde todo o seu objetivo é simplesmente aumentar os custos para a Rússia, fazer a Rússia sangrar para que a Rússia fique satisfeita com menos, explicou Sloboda. Isso é tudo o que lhes resta, concluiu. Analista. Elite ocidental usou a Ucrânia como cobaia para testes humanos após o golpe de 2014. Ao realizar testes em humanos, as grandes farmacêuticas não pensaram duas vezes antes de usar hospitais em certos países em desenvolvimento, sem controles rigorosos para tais ações, disse a Sputnik William Jones, ex-correspondente da Casa Branca e membro não residente do Instituto Chongyang para Estudos Financeiros. Recentemente, a Sputnik obteve uma série de documentos que indicam que medicamentos reumatológicos foram supostamente testados durante vários anos em pacientes psiquiátricos em um hospital na cidade de Mariupol, a pedido de grandes empresas farmacêuticas ocidentais e com a assistência das autoridades ucranianas. Os documentos contêm informações pertencentes a empresas como Pfizer, AstraZeneca, Celltrion, Novartis, International, AG, Merck, QGA e uma filial da Samsung que produz equipamentos médicos. Os testes foram realizados enquanto o governo de Kiev mantinha Mariupol até maio de 2022, quando a Rússia assumiu o controle da cidade. Os pacientes da área psiquiátrica no hospital número 7 de Mariupol foram provavelmente usados como cobaias vulneráveis em experimentos que não teriam sido permitidos nos países onde estas empresas farmacêuticas estão localizadas, disse William Jones, ex-correspondente na Casa Branca da Executive Intelligence Review e bolsista residente no Instituto Chongyang de Estudos Financeiros da Universidade Renmin da China, disse a Sputnik. Em geral, tem sido uma prática utilizar alguns dos países em desenvolvimento que não têm controles tão rigorosos para esse tipo de experimentos, observou Jones, aludindo à Ucrânia. Após o golpe de Mayday em Kiev em 2014, o país efetivamente se tornou uma cobaia para quaisquer experimentos que as forças das elites ocidentais lhe reservassem, como vemos de forma mais dramática na forma como a nação da Ucrânia está sendo reduzida a nada por causa da guerra por procuração da OTAN contra a Rússia, segundo o especialista. Ele também abordou a questão da extensa rede de laboratórios biológicos que foram criados na Ucrânia ao longo dos 20 anos, em grande parte com a ajuda e sem dúvida a pedido dos Estados Unidos, algo que Jones lembrou ter sido repetidamente apontado pelo tenente-general Igor Kirillov, chefe das tropas de defesa radiológica, química e biológica do Ministério da Defesa da Rússia. Dada a atual situação na Ucrânia, com a crescente compreensão de que a Ucrânia ou a OTAN não pode vencer este conflito usando armas convencionais, bem como a determinação da OTAN em não aceitar uma resolução pacífica, a menos que a Rússia seja derrotada, poderia muito bem levar à utilização de alguma forma de guerra biológica por parte da OTAN para equilibrar o campo de jogo, alertou Jones. Na primavera europeia de 2022, as tropas de defesa radiológica, química e biológica da Rússia trouxeram à luz ao alcance alarmante das atividades biomilitares dos Estados Unidos que ocorrem em vários locais da Ucrânia. Estas investigações revelaram a colaboração entre Washington e Kiev na pesquisa e tratamento de vários agentes patogênicos altamente perigosos. Posteriormente, várias dessas descobertas foram corroboradas de forma independente. Principais falcões da China na Câmara dos Estados Unidos planejam visita a Taiwan na próxima semana, diz mídia. Apesar de conhecer oficialmente a política de Pequim de uma só China, não é a primeira vez que figuras políticas proeminentes de Washington visitam a ilha de Taiwan sob o argumento do aumento da influência chinesa na região. De acordo com o Financial Times, o chefe do Comitê sobre a China da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mark Gallagher, vai visitar Taipei na próxima semana com um grupo de legisladores em uma demonstração de apoio a Lai Ching-te antes de sua posse em maio como chefe da administração de Taiwan. O republicano de Wisconsin chega a Taiwan em 21 de fevereiro, de acordo com 3 pessoas familiarizadas com o plano de viagem, incluindo as autoridades taiwanesas que esperam que ele lidere uma delegação de 7 legisladores dos Estados Unidos. A visita ocorre um mês depois da vitória eleitoral de Lai, o atual vice-chefe da administração taiwanesa, que Pequim denuncia como um independentista perigoso. Desconsiderando que Pequim compreende Taiwan como parte indivisível de seu território, Washington tem emitido alertas à China para não se envolver em atividades agressivas contra a ilha antes da posse, quando Lai sucederá Tai Ing-wen como chefe administrativo. Ao mesmo tempo, a China considera que os Estados Unidos não deveriam interferir em questões de soberania, que não dizem respeito à política norte-americana. Como resposta à visita do então presidente da Câmara, Nancy Pelosi, a Taiwan, em agosto de 2022, a China, que havia criticado duramente o movimento, cortou as comunicações com os militares dos Estados Unidos. Pequim concordou em reiniciar esses canais de comunicação depois que o presidente Joe Biden e o presidente Xi Jinping realizaram uma cúpula em São Francisco em novembro de 2023. Segundo a apuração do Financial Times, a delegação liderada por Gallagher
tem se posicionado duramente contra a China sobre a alegada insatisfação nas atividades chinesas ao redor da ilha. Sobre a alegada intensificação nas atividades chinesas ao redor da ilha. Deve-se encontrar com Lai, além de Han Kuo-yu, o recém-eleito presidente legislativo da oposição, Kuomintang, partido que tem maior afinidade com Pequim. Sob a liderança de Gallagher, o painel da China intensificou nos últimos meses o escrutínio dos grupos financeiros dos Estados Unidos e outras entidades, como operações ou investimentos da China. Mas, para o alívio de muitas empresas norte-americanas, a liderança anunciou que não tem intenção de se candidatar à reeleição para o cargo. A embaixada chinesa em Washington diz que Pequim se opõe firmemente a que os Estados Unidos tenham qualquer forma de interação oficial com Taiwan e interfiram nos assuntos de Taiwan de qualquer forma ou sob qualquer pretexto. Uma mensagem já muito ignorada por Washington sob o argumento de defesa de segurança e democracia regionais. A ferro e fogo, a ajuda americana a Israel e o fator tecnológico por trás do conflito em Gaza. Desde a década de 1970, Israel tem sido a maior beneficiária de ajuda externa dos Estados Unidos. A razão para isso é simples. Os americanos veem em Israel o principal representante de seus interesses econômicos e geopolíticos no Oriente Médio. Apenas em 2023, a ajuda estadunidense a Israel já totalizou mais de 100 milhões. Isso significa que quase um quarto do orçamento militar de Tel Aviv foi efetivamente financiado pelos Estados Unidos. Tal ajuda tem sido crucial para nutrir a indústria de armamentos israelense e transformá-la em uma das mais letais e tecnologicamente avançadas do mundo. No entanto, os Estados Unidos também se beneficiam periodicamente dessa relação militar e financeira única para com Israel. A título de exemplo, satélites de reconhecimento e sistemas de defesa aérea israelenses desempenharam um papel fundamental durante a Guerra do Golfo, travada pelos americanos. Em 1990, aliás, quando o Iraque disparou o míssil do tipo Scud contra Israel, os satélites israelenses foram capazes de localizar os lançadores de foguetes inimigos com certa facilidade, o que chamou a atenção dos formuladores de política da Casa Branca e do Pentágono. Contudo, à medida que foguetes e mísseis foram se tornando cada vez mais baratos, menores e mais portáteis, a ameaça de sua utilização em conflitos regionais passou a ser exercida não somente por estados, como também por grupos insurgentes não estatais, como o Hezbollah e o Hamas. Mesmo no contexto da Guerra do Golfo, ambos os grupos já eram capazes de disparar dezenas de mísseis contra partes de Israel. À medida que os anos 90 avançavam, por sua vez, ficava claro para Israel a necessidade de um novo tipo de sistema de defesa que pudesse diminuir os riscos da proliferação de tecnologia de mísseis na região. Assim sendo, os israelenses implementaram esforços para a criação de um sistema de defesa aérea, resultando no que hoje é conhecido como cúpula de ferro. A cúpula de ferro utiliza tecnologia avançada para a detecção e neutralização de foguetes e mísseis disparados contra Israel por grupos como Hezbollah e Hamas, tornando-se um nome familiar dentro dos estudos militares e da defesa ao redor do mundo. Ironicamente, mesmo a França e o Reino Unido, outrora relutantes em exportar armas para Tel Aviv, viram-se interessados em importar os sistemas israelenses de defesa ao notarem a relativa eficiência da cúpula de ferro ao longo dos anos. Ao todo, a vantagem tecnológica adquirida por Israel e o apoio financeiro americano ajudou Tel Aviv a lidar com uma variedade de ameaças emergentes, não apenas pela via militar, mas também no cyberespaço. Ora, a busca de armas nucleares pelo Irã e a forma como Israel e os Estados Unidos lidaram com essa questão em meados dos anos 2000 são um exemplo disso. Em 2009, centrífugas iranianas usadas para enriquecimento de material físsil foram invadidos por um programa de computador malicioso chamado Stuxnet, provocando então o seu mau funcionamento. Desenvolvido em conjunto por americanos e israelenses, o Stuxnet praticamente sequestrou as centrífugas iranianas, controlando sua velocidade de funcionamento, prejudicando os planos da liderança política em Teherã para o enriquecimento de urânio. Fora essa arma cibernética de Israel desenvolvida em conjunto com os americanos que conseguiu então inviabilizar o programa nuclear do Irã. Não à toa, desde o ataque com Stuxnet, Israel emergiu como uma potência no ramo da guerra cibernética internacional. Aliado ao uso de tecnologias militares de ponta, Israel transformou-se então em uma das nações símbolo da chamada diplomacia armamentista. Tal diplomacia permitiu a Israel construir relações estratégicas com diversos países importantes, sobretudo no Ocidente, reforçando assim sua posição geopolítica no Oriente Médio, servindo de cabeça de ponte para os interesses estadunidenses na região. Contudo, a certeza de sua superioridade tecnológica diante de adversários como Hamas e Hezbollah culminou por obscurecer o julgamento da inteligência israelense. Muitos acreditam ter resultado justamente desse mau julgamento e da arrogância de Israel aos ataques de 7 de outubro de 2023 ao país.
perpetrado pelo grupo Hamas. Afinal, até aquele momento, Israel acreditava ser virtualmente invulnerável a uma incursão em grande escala como a que ocorreu. Isso porque o governo israelense havia construído um dos sistemas de defesa mais sofisticados do mundo em torno da faixa de Gaza, repleto de sensores avançados e metralhadoras controlados remotamente. Não obstante, Israel também havia implantado uma variedade de equipamentos antimísseis de última geração perto da fronteira com Gaza, o que gerou uma falsa sensação de segurança em meio a possíveis ataques de foguetes e artilharia por parte do Hamas. Seja como for, no dia 7 de outubro de 2023, não só a cúpula de ferro foi rompida, pois os poucos soldados israelenses instalados na área de fronteira não foram capazes de impedir a incursão de combatentes do Hamas nos territórios controlados por Tel Aviv. Para Israel, paradoxalmente, o culto à superioridade militar e tecnológica desenvolvida ao longo dos últimos anos acabou se tornando o seu principal ponto fraco. O Hamas conseguiu então destruir o mito da invulnerabilidade israelense, provocando a resposta por parte do governo Benjamin Netanyahu, que muitos têm considerado como, no mínimo, desproporcional, com mais de 30 mil mortos palestinos desde o início do conflito. A repercussão negativa em torno das ações de Israel tem aumentado a cada dia, a ponto de a África do Sul ter patrocinado um pedido de investigação junto à Corte Internacional de Justiça sobre possíveis atos de genocídio cometidos por Tel Aviv. Em teoria, os ataques de outubro por parte do Hamas mostraram que a confiança exagerada em sua superioridade tecnológica colocou Israel em uma posição delicada. Por outro lado, mais delicada ainda é a posição atual dos governos Netanyahu e de Joe Biden, diante da repercussão internacional causada pelos milhares de vítimas palestinas desde o início do conflito. Situações como essa provam que nem tudo é passível de ser resolvido a ferro e fogo. Afinal, essa é uma lição que tanto Israel quanto os Estados Unidos parecem não ter aprendido. A operação russa na Ucrânia se tornou uma guerra contra o Ocidente, diz Kremlin. Para Moscou, o envolvimento de lideranças ocidentais no conflito prolonga as hostilidades, mas o Kremlin alerta que tal ligação não impedirá que os objetivos russos da operação sejam alcançados. Nesta quarta-feira, o porta-voz do Ucrânia, Dmitry Peskov, disse que a operação militar especial russa na Ucrânia acabou se transformando em uma guerra contra o Ocidente coletivo. Uma operação militar especial foi lançada contra a Ucrânia. Com o tempo, tomou a forma de uma guerra contra o Ocidente coletivo, disse Peskov em conferência da imprensa. O porta-voz sublinhou que se trata de um conflito no qual os países do Ocidente coletivo, liderados pelos Estados Unidos, estão diretamente envolvidos. Isso, envolvimento de outros países, pode fazer com que a operação dure um pouco mais, mas não pode mudar o custo dos acontecimentos. A operação militar especial continuará até que todas as tarefas atribuídas sejam cumpridas, ressaltou. Desde 24 de janeiro de 2022, a Rússia dá continuidade à operação militar especial com o objetivo de defender as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk. Alguns países apoiam Kiev com fornecimento de armas, doações, ajuda humanitária e sanções contra Moscou, especialmente as do Ocidente, nomeadamente Estados Unidos e lideranças da União Europeia.